Naquele tempo disse Jesus: Guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga, de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Mas devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas preces. Esses receberão condenação mais severa. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam mais uma vez todos bem-vindos para a reflexão do nosso Evangelho. O Evangelho que é tirado do capítulo 12 de São Marcos, versículos de 38 a 40. Quando Jesus era bem pequenininho e que Simeão o recebeu no templo, Simeão fez uma profecia. Ele disse: esse menino vai ser causa de queda e soerguimento para muitos em Israel. E eu diria para muitos na história. E de fato, quando nós olhamos para a história de Jesus, para os evangelhos, vamos ver e perceber que muitas pessoas que cruzaram o seu caminho foram tocadas, tiveram as suas vidas transformadas. Algumas dessas pessoas se tornaram discípulas, apóstolas e continuaram a missão do Senhor. Algumas outras talvez tenham sido indiferentes, mas muitas outras encararam Jesus como uma pedra no seu sapato. Muitas pessoas se sentiram incomodados com a mensagem de Jesus, com a espontaneidade de Jesus, com todo o estilo de vida de Jesus, que contrastava de modo muito particular com o jeito de viver a religião da época. Sim, justamente as pessoas que mais deram trabalho para Jesus, por incrível que pareça, foram religiosos, foram escribas, doutores da lei, os fariseus, um grupo religioso muito forte na época de Jesus. Este grupo era o grupo que estava à frente da religião de sua época. E logicamente não podemos generalizar, como aliás em nenhuma situação podemos generalizar. Existe gente boa e ruim em todos os grupos, mas aqui, especificamente falando deste grupo que estava em volta de Jesus, havia alguns que se opuseram a Jesus, que não compreenderam a mensagem de Jesus, que não conseguiram reconhecer nele o Filho de Deus, aquele que veio, de fato, revelar a face de Deus. E por quê? Porque Jesus ele tinha um estilo diferente. Vejam, nós não vamos entrar em detalhes aqui, não é o caso, mas na época em que Jesus chega, que nasce e começa o seu ministério, ele nasce, cresce, e depois começa o seu ministério, o povo de Israel ele estava dominado pelos romanos e tinha uma casta sacerdotal, tinha um grupo de religiosos que detinha o monopólio da pregação, da vivência religiosa e também tinha influências na vida social e na vida econômica. E o regime religioso que reinava na época era justamente a lei do puro e do impuro, onde as pessoas que eram puras, elas então eram consideradas justas diante de Deus, e aquelas que não eram puras, se elas tivessem algum problema, elas tinham que fazer os sacrifícios, ir no templo, oferecer animais e tudo mais, então receber o perdão de Deus. E com esse sistema do puro e do impuro, então o que nós fazemos? Nós criamos uma casta dos puros, nós criamos uma casta dos santos, das pessoas de bem, das pessoas separadas. Nós sentimos o direito de exigir de Deus a sua bênção, o seu amor, à medida que nós somos fiéis a essas leis, a essas normas. E todos aqueles que não conseguem, eles então são considerados impuros. E aí entram muitas categorias de pessoas. Os pobres, entram os leprosos, os doentes, os paralíticos, pessoas que viviam à margem. Então Jesus, em primeiro lugar, nasce na simplicidade. Jesus nasce pobre e ele diz que veio anunciar a boa nova aos pobres, devolver a vista aos que estavam cegos. Jesus, ele vai ao encontro da realidade das pessoas. Enquanto nós olhamos para o leproso com desconfiança e não tocamos, consideramos o leproso como alguém que pecou, os seus pais pecaram, como alguém de alguma forma maldito, Jesus vai ao encontro, Jesus toca, Jesus cura, Jesus restaura. A mulher adúltera é apresentada. Jesus, enquanto todos condenam, Jesus pergunta: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E no seu amor, na sua compaixão, Jesus levanta essa mulher e
devolve-lhe a vida, faz com que ela volte à vida. O paralítico que não podia andar, a ele Jesus diz, pega, né? Seus pecados estão perdoados, pega a tua maca e anda. Ele não vai precisar mais passar no templo, ele não vai precisar mais oferecer sacrifícios para ser perdoado. Mesmo porque, como pobre que ele era, né, na situação em que ele estava, ele não conseguia. Então ele ficava excluído, à margem da sociedade. Então, todas essas atitudes, elas contrastavam com o jeito de viver a religião da época de Jesus. E aí é por isso que Jesus é tão duro com os mestres da lei. É por isso que Jesus, muitas vezes, é duro com os fariseus. Lá em Mateus 23, 29 a 32, olha o que ele vai falar para os fariseus, que eram religiosos. Poderíamos dizer, né, as pessoas que estão sempre na igreja, né? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os sepulcros dos justos e dizeis, se estivéssemos vivos nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices seus no derramar o sangue dos profetas. Com isto testificais contra vós, que sois filhos daqueles que maltratam os profetas. Completai, pois, a medida dos vossos pais. O que nós vemos com isso, irmãos e irmãs? Nós vemos que a religião é um signo aberto. A religião, a nossa fé, ela pode ser vivida realmente como uma experiência de libertação para nós e também de libertação para o outro, porque alguém que faz uma experiência autêntica de Deus, uma experiência profunda, vai se importar com o outro, vai assumir em sua vida os sentimentos de Cristo, vai assumir em sua vida o estilo do próprio Cristo. Mas nós podemos também, infelizmente, podemos viver a religião de uma forma tão perversa que ela se torna uma forma de legitimar os meus próprios pecados, os meus interesses, a minha hipocrisia. Infelizmente, na história nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, quando nós olhamos a história, como podemos pensar que se queimou pessoas em nome da fé? Tanto do lado católico quanto do lado protestante, porque a Inquisição não existiu só do lado católico, do lado protestante. Como podemos pensar que se pôde, por exemplo, considerar pessoas inferiores por causa da cor, por causa da raça, e muitas vezes em nome da religião? Isso significa o quê? Que o ser humano, ele tem que ficar muito atento e sempre se ater na figura que é central para a nossa fé de Jesus, para não cair em contradições, para não cair na hipocrisia, porque esta é a grande tentação da vivência religiosa, é cair na hipocrisia. A hipocrisia vem de hipócrisis, né, do grego, que significa máscara, viver uma religião de aparência. Assim, aparentemente tudo muito bonito, tudo muito santo, mas por trás muita perversidade. E essa palavra é muito atual, porque muitas pessoas usam o nome de Deus. E o brasileiro, nós infelizmente no Brasil nós não somos críticos, a gente lê pouco, né? A gente não analisa muito a realidade. Então, quando alguém fala assim, fulano de tal está falando de Deus, está falando de Jesus, eu sempre pergunto de que Deus ele está falando, de que Deus ela está falando. De que Jesus? Porque muitas vezes nós, ao invés de anunciarmos um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, portanto, um Deus que é amor, que quer sempre a nossa salvação, que nos corrige mais no amor, que nos educa na verdade, na justiça, nós muitas vezes anunciamos um Deus criado à nossa imagem e semelhança. E hoje está muito em voga usar o nome de Deus, assumir alguns valores que são tão caros para nós que somos cristãos, como Deus, né, a família, a pátria, mas em nome de Deus, em nome desses valores, muitas vezes a gente pregar, ter uma atitude de ódio, nós sermos perversos. Hoje, infelizmente, a religião ela é importante, ela está na crista da onda, mas hoje, infelizmente, muitas pessoas têm instrumentalizado a religião para disseminar. Eu sempre tenho repetido isso, porque está muito presente. Nas redes sociais nem se fale. Hoje nós temos os novos inquisidores que facilmente condenam os outros, chamam de hereges, colocam no inferno. Nós estamos vivendo um período assim, onde a religião ela está sendo um vetor, ela está sendo instrumentalizada para disseminar agressividade, preconceito, para disseminar a injustiça, a mentira que mina as nossas relações na família, na sociedade. É por isso que as palavras de Jesus elas são muito duras para estes doutores da lei, mas são muito duras também para todos nós, todos aqueles
que, fazendo uso da religião, levam muitas vezes, né, ao contrário do que é a missão da religião. A religião é religarmos-nos a Deus, uns aos outros, à natureza. E eu espero que Jesus nunca seja, nem na tua vida, nem na minha, causa de queda, mas pelo contrário, de soerguimento. Que Ele seja a sua referência, a minha referência, e que nós possamos expressar o seu amor no mundo. Deus abençoe você e sua família.